Olá, meu nome é Tiziana Studart, eu sou professora da UFC, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, meu setor é Recursos Hídricos, e estou no projeto Cientista-Chefe Recursos Hídricos, né, cujo cientista-chefe é o professor Assis de Souza Filho. O plano de secas é um plano operacional, é um plano que diz todas as ações que você deve fazer quando a seca ocorrer. A diferença desse plano de secas que nós estamos fazendo aqui, nessa inovação do projeto Cientista-Chefe, para qualquer plano desses de emergência, digamos assim, é que existem duas abordagens, né? A abordagem tradicional é o gerenciamento da crise, né? Então, a seca está acontecendo, o que nós vamos fazer para mitigar os efeitos da seca, né? Como vamos fazer para mitigar, né, o sofrimento da população? O que é que nós temos disponíveis nesse momento? Isso é o gerenciamento da crise. Já a abordagem mais moderna, que é essa que está sendo desenvolvida nesse olhar, né, do projeto Cientista-Chefe, é o gerenciamento do risco. Então, o que se faz no gerenciamento de risco? Antes da seca acontecer, tá certo? Então, se faz todo um planejamento do quais as ações que vão ser feitas quando a seca chegar. Que seca é essa? A próxima seca que acontecer. Então, se nós estamos fechando agora um plano de secas, né, de um determinado local, nós só podemos contar com a infraestrutura, com as ferramentas e os instrumentos e as infraestruturas que nós temos exatamente nesse momento. Porque no Ceará, a próxima seca, nós estamos agora em outubro, né? A próxima seca pode começar em março. Então, nós não temos reservatórios para construir até março, por exemplo. Então, nós temos que incluir no plano de seca tudo que nós temos hoje, as ferramentas que nós temos hoje. Então, mas aí o plano de seca vai ficar desatualizado? Não, à medida que novas infraestruturas ou então novas ferramentas forem adicionadas, né, ao nosso elenco, né, ao nosso cardápio de ações, o plano de secas é atualizado. O primeiro é ser um plano proativo. É um plano que nós estamos pensando, todos nós estamos pensando, tanto instituições, setor público, usuários, todos nós estamos pensando antes daquele evento acontecer. Então, ele é proativo. Soluções assim mais polêmicas, talvez até mais sofridas, podem ser tomadas com a cabeça mais fria por parte de todos, né, sem ser daquele calor da emoção da seca. Então, a segunda grande inovação é a participação social. Então, nesse plano de secas do Ceará, né, que tem várias escalas, os atores relevantes para cada escala participam ativamente. Então, o plano não é do cientista-chefe, não é um plano da COGE, é um plano da bacia, é um plano de todos, porque todos, de alguma forma, contribuíram para aquele resultado. Então, nós podemos pensar ainda numa terceira inovação, que é do projeto Cientista-Chefe Recursos Hídricos, que o estado do Ceará vai ser o primeiro estado no Brasil a ter uma política de secas que tem no plano de secas um dos seus principais instrumentos. E aí passamos para a quarta inovação. Um planejamento operacional de secas proativo e em diversas escalas geográficas, seja escala de estado, de região hidrográfica, de cidades e hidrossistema. Então, esse planejamento de seca nessas diferentes escalas de planejamento e proativo, tá certo? É um fato inédito no Brasil. O plano de secas, ele é fundamental para qualquer região, tá? Mas principalmente num local como o semiárido brasileiro, no qual o Ceará se integra, né? Porque o Ceará, o semiárido como um todo, e o Ceará é um exemplo disso, tem a variabilidade interanual do mundo, né? Você só pode comparar essa variabilidade de ano para ano de chuvas e de ano para ano de aportes aos reservatórios com aquela parte seca da Austrália. Então, são os dois climas mais complicados do planeta, né? Então, sempre uma seca pode acontecer. E outra coisa, o nosso clima, ele tem extremos, né? Então, assim, 2004, nós sabemos que o
Castanhão, que supostamente, né, vários críticos diziam que nunca iriam encher, em uma chuva de 20 dias, ou quase 20 dias, em janeiro, que nem a nossa estação chuvosa, o Castanhão encheu em 2004. Né? E depois, em 2010 até 2022, nós temos aí a maior seca em termos de duração, em termos de intensidade do século, né? Medida nesse século. Então, isso mostra a grande incerteza que nós temos no nosso clima, né? No nosso clima, e isso é potencializado nas vazões, que é o que chega aos nossos reservatórios e que isso é a nossa oferta de água, né? A nossa oferta de água, praticamente no estado do Ceará, é toda produzida, né? Você junta a água na estação chuvosa para usar durante a estação seca, né? Então, se a gente não tivesse reservatórios, toda essa água da estação chuvosa, ela iria para o oceano, né? Então, graças a esses reservatórios, né, que nós temos água, que nós temos oferta de água. E aí a gente mostra a grande diferenciação entre o território do Ceará, né? Então, a gente vê, por exemplo, no Salgado, ali a Chapada do Araripe, os municípios da Chapada do Araripe, 90% quase é abastecida de água subterrânea. Enquanto que a bacia ao lado, que é essa bacia que nós estamos fazendo o plano de seca Banabuiú, né? A água só é proveniente dos reservatórios superficiais. Então mostra que bacias vizinhas, né, limítrofes, né? Mas elas têm uma realidade totalmente diferente em termos de oferta hídrica. Então, o plano de secas, ele também tem que atentar para isso. O plano de secas, ele tem várias escalas geográficas, né? Eu posso ter um plano de seca para o estado, eu posso ter um plano de seca para a região hidrográfica, eu posso ter um plano de seca para o hidrossistema e um plano de seca para as cidades. Por que eu tenho que fazer essa diferença, tá? Porque os atores são diferentes. Então, por exemplo, num plano de secas de cidades, a companhia de saneamento, ela pode dizer, resgatando a memória da seca anterior, né, que ela usou, por exemplo, como estratégia para a redução da demanda, né, a redução de pressão. Então, ela já sabe que bairros faltam água e qual período. Então, essa memória na cidade é uma memória que a companhia de saneamento, ela vai trazer muito, né, para a construção do plano de secas. Já nos reservatórios, nós queremos saber, por exemplo, em que nível do reservatório, que é o hidrossistema, em que nível do reservatório, quais os usos que foram impactados, onde é que as bombas não mais conseguiram fazer a adução, porque a pressão estava baixa. Então, todo esse resgate da memória da seca, né, é importante também, é uma inovação desse plano de seca, que nós estamos reconstruindo, né, a memória dessa seca agora, que em alguns locais, como o Banabuiú, já dura 10 anos, né? As ações em relação à seca no passado eram todas reativas. Então, essa abordagem nova, ela é uma abordagem proativa, né? E o que tem de inovação aí? A inovação é a participação muito de perto da população, porque nessa abordagem proativa, nós vamos definir em cada situação os cortes de água que vão ter, quais são os usos que quais são os usos que vão ter racionamento. Então, são coisas que são difíceis de tomar decisão no calor do momento. Então, a diferença do plano reativo para o plano proativo é o que se faz quando não há seca. Então, quando não há seca, com a cabeça fria, os usuários, que é os que vão sentir os efeitos da seca, eles resolvem todos quais são o nível de racionamento, os usos que vão ficar, numa cidade, quais os locais onde a pressão vai ser reduzida. Então, eles já sabem a priori, eles resolvem a priori o que vão fazer e já sabem quais são as consequências que vão sofrer quando a seca chegar. Então, eles também podem se planejar a priori. Então, essa é a grande abordagem que diferencia o plano proativo. Mas aqui, além do plano ser proativo, também tem a participação muito intensa do usuário, né? Então, essa também é a grande
é o grande diferencial, inclusive essa metodologia de participação social na construção de um plano de seca, ele foi objeto de um artigo agora recém-publicado pela equipe do cientista-chefe na revista Natural Hazards, né? que diz como se construir um plano de secas de maneira participativa. Né?